Vamos lá, um momento de harmonia. Vamos ao título. Ouvir com atenção. Esse é o título. Uma das dificuldades do interrelacionamento pessoal é constituída pela falta de cuidado nas conversações. Hoje o estudo todo vai ser só em cima desse assunto. As criaturas dominadas pelos conflitos perdem, pouco a pouco, a habilidade para bem ouvir. Todos desejam falar atropeladamente, impondo ideias, discutindo temas não pensados, oferecendo informações sem substância, num afã de apresentar-se, de dominar a situação, de tornar-se o centro de interesse geral. Os resultados são os desastres nas relações humanas. Surgem, então, técnicas que preparam o homem para relacionar-se com o seu próximo. Contudo, se ele não se capacita ao esforço de ouvir com serenidade, malogra as belas formulações. Ouvir é uma arte, como outra qualquer, que exige interesse e propõe cuidados. Pode-se ouvir indiscriminadamente ruídos, tumultos, sem assimilação de conteúdo. Os sons ferem os tímpanos. Todavia, a arte de ouvir as conversas impõe o respeito por quem está falando, sem consideração pelo interlocutor. Quaisquer assuntos perdem a importância quando não geram polêmicas inúteis, desagradáveis. Isso aqui é muito pertinente. Ouve sem tensão, mas com atenção. Abre-te a conversação sincera, deixando que o outro fale sem interrupção. Quando chegar a tua vez, ser conciso, claro e cortês. A palavra que abençoa também pode ferir, se pois feroz. Procure ouvir sem preconceito, porém com respeito. Procure ouvir. Procure ouvir sem preconceito, porém com respeito. O que ouças deve ser digerido a fim de bem assimilado. Evita ouvir discutindo mentalmente, recusando-te, julgando-te, protestando. Dominado pelo emocional, perderás o melhor da palavra, confundindo o raciocínio. Ouve desse modo, sem ansiedade, sem rebeldia interior. Quando não entendas o pensamento, pede para que seja repetido. Se te não surge clara a ideia, propõe esclarecimento. O homem fala para melhor entender o seu próximo. Ouvindo com equilíbrio, pode dirimir os equívocos e aprender tudo quanto esteja ao alcance. Convidado a ouvir, discute dos pontos de vista a que te entregas, a fim de poderes absorver o conteúdo dos pensamentos que te sejam apresentados. Lentamente perceberás que, ouvindo, redescobrirás mil melodias, palavras e mensagens a que já não davas importâncias, perdidas no tumulto do que eliminastes por automatismo, deixando de escutá-las. E ela finaliza assim: quem ouve bem, aprende, entesoura e renova-se, sabendo selecionar o que lhe é útil daquilo que deve ser racionalmente dispensado. Ouve, portanto, sem perturbação,
a fim de lograres precisão. Tem um ditado na espiritualidade que ouvir também faz parte da oração. Então todos nós que nos dedicarmos ao aprendizado temos que ter essa atenção voltada justamente para o tema. Agora, sem aquela da pessoa querer dar um palpite simplesmente com o objetivo de aparecer. Nós temos essa formação espiritual já dedicada a nos educar. E não é interessante sair confuso. Nós temos que respeitar, temos que observar para depois poder comparar. Aí sim, assumir. Se tiver alguma dúvida do tema, do trecho, olha, aquilo que se passou, aquele assunto, aquela frase, eu não entendi por esse modo assim, assado. Então vai dar ao indivíduo, à pessoa, ao espírito, a condição melhor de aprendizado, e aquela condição de entender. Então, dona Gisilda, pode fazer a prece. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, a caminharmos para essa escolinha de Papai do Céu, a qual, Senhor Jesus, graças a Deus, somos matriculados. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitarmos cada caminhada à escola, aproveitarmos esses estudos, aproveitarmos, sim, Senhor Jesus, essas mensagens que só chegam na necessidade de cada um de nós. Mas, Mestre, tem lá fora os nossos irmãozinhos tão necessitados também desse reforço, mesmo não estando presentes, mesmo não tendo a oportunidade de caminhar como os nossos irmãos, que cheguem até eles, Senhor, essas mensagens de paz, essa mensagem de amor, de reflexão. Tem os nossos irmãos enfermos, Senhor Jesus, nos hospitais. Tem o nosso irmãozinho que faz parte aqui da casa de oração, o nosso irmão Raimundo, que está internado, Senhor, se tratando, Pai querido, do seu tratamento. Que ele possa, Senhor Jesus, nesse momento, estar recebendo uma força do alto do nosso Pai Criador, do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa manhã desse domingo, que corra em paz em todos os lados, que a paz fique com todos. Gente, isso aí é fazer um pedido no seguinte sentido: o Carlos vai fazer a leitura, lê direto, aí depois, se quiser voltar com a mesma leitura para comentar, a gente vai comentando, né? Porque a gente não ouve o pensamento do Espírito, a gente já está comentando antes, né? Aí cai aquela discussão, né? Tréplica. E antes de começar a leitura, eu falar, isso aqui foi muito influenciado pelo estudo de ontem, apesar que eu botei antes do estudo de ontem. Mas deixa eu ver que tem uma marcação aqui. Então eu vou ler de uma forma meio acusatória, meio condenatória, para a gente absorver que é eu comigo mesmo, é a gente com nós mesmos, que o negócio aqui é pessoal. Então, cuidado. Aos cuidadores de alma, é o capítulo 17, do livro Prazer de Viver, ditado aqui pela irmã Silvia, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 27, está um pouco assim. A gente logo de início não vai entender essa alusão dele aqui ao que é a real logo de início, mas lá dentro da leitura ele repete, aí a gente começa a se enquadrar no que ele está dizendo aqui. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso.
Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde tem elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Então vamos agora, isso aqui foi ditado pelo Espírito Bernardino, lá em Bordeaux, 1863. Agora vamos aqui à dissertação da nossa irmã Silvia. Agora que começa aí a pancada na cabeça. Acordar todos os dias. Acordar todos os dias com a chama da esperança acesa. Acreditar que merecemos ser felizes. Saber escolher os caminhos para construir os nossos sonhos e desejos de modo digno. Gostar do mundo e das pessoas como são. Ter uma relação de amor consigo mesmo. Abrir, sorrir, saber sorrir nos momentos mais difíceis. Ser grato e alegre em todas as situações. Divertir no cumprimento do dever. Alcançar leveza no ato de viver. Quem não gostaria de experimentar esses prazeres na vida? Prazer de viver, a maior conquista das pessoas livres, felizes e conscientes. O foco do prazer de viver é este: a perda de quem achávamos que éramos, o falso eu, e o encontro com o eu real. Só existe prazer de viver quando há inteireza, uma harmonia entre as partes que sufocamos tudo aquilo que achávamos que éramos, e a busca do que somos em verdade, a singularidade. Essa busca particular pela nossa individuação é permeada pelo medo do autoenfrentamento. Por esse motivo, bilhões de pessoas lutam para sobreviver sem existir. Passam pela vida sem permitir que ela passe por sua alma. Para quando se encontram agraciados com a luz da doutrina dos Espíritos, esse desafio de talhar, ajustar, modelar sua identidade cósmica surge quando não usamos a inteligência para aplicar nossas intenções e aspirações sob a égide da dignidade. Quantos desistem de seus sonhos e de suas vocações por não conseguir desenvolver uma ação responsável e conciliatória entre a sua realidade pessoal em conflito com aquilo que seria ideal segundo o Espiritismo? Alguns espiritistas, neste passo, arrolam a ideia do karma para justificar a acomodação por não lutarem por sua própria felicidade. É mais fácil pensar assim que confrontar os próprios sentimentos e desejos e aprender a lidar com
todos eles de modo honroso. Esse adiantamento pelo nosso caminho pessoal inevitavelmente nos conduzirá ao encontro de uma intrigante benfeitora da alma, a angústia, o lamento sofrido da alma que suplica novos rumos. A angústia é o sinal profundo da alma a dizer: hora de decidir, hora de ser feliz, chega de mentiras e ilusões. Ninguém progride sob o manto da idealização. Ninguém progride abaixo desse manto da idealização. A angústia é um sintoma de que algo necessita ser colocado no seu devido lugar, na intimidade profunda de nós mesmos. Mesmo a dor é estrada para a felicidade. Em verdade, ela é um convite da vida reclamando nossa integração com as leis pródigas de Deus, criadas para o nosso próprio bem. Quando muito protelada, adiada, postergada, essa angústia é o caminho da depressão, consequentemente de descrença, ou seja, o efeito culminante das dores da alma não resolvidas quando a vida nos chama para curá-las. Descrença no ato de viver, descrença na própria existência, a ausência total de um sentido para viver. Um coração descrente é alguém sem esperança, sem alegria para viver, sem fé nos dias vindouros. É como caminhar sem a energia da esperança. Não, isso aqui é uma pergunta. É como caminhar sem a energia da esperança? Diante das provas da terra, Bernardino, espírito protetor, dirige uma das mais sábias questões que vai responder essa pergunta. Uma das mais sábias questões sobre nossa postura na condição de cuidadores da educação espiritual de almas. Nós aqui trabalhando ali na sessão mediúnica, ou nós aqui trabalhando dentro da nossa família, né? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Qual será, pois, a postura mais educativa dos cuidadores da alma nestes tempos de transição? Cultivadores do suplício ou balsamizadores da consolação? Nutridores da culpa ou educadores da responsabilidade? Instrumentos do medo ou agentes da esperança? Investigadores das imperfeições ou orientadores da vocação individual? Terapeutas de feridas psicológicas ou promotores de valores morais? Como se fazer um treinador emocional na aquisição de qualidade de vida? Como se tornar um operador da felicidade em tempos de desorientação e crise? Como alcançar a condição de artífice do prazer de viver? Como o centro espírita poderá alcançar a condição de escola libertadora dos sentimentos? Que roteiros poderão inspirar nossas atividades abençoadas na doutrina espírita, objetivando tornarem-se espaços de educação integral? Que passos devemos dar para que a casa doutrinária seja um ambiente que nos favoreça a assumir nossa humanidade sem derrapar na fuga e na ilusão? Como fazer para que a nossa existência
seja uma obra de arte no esplendor da criação de Deus. Prazer de viver, eis a meta que devemos todos mirar a cada dia da caminhada. Renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Esta pérola da poetisa Clarice Lispector é um tributo ao ato de viver. Viver vai além de nossa compreensão imediata. Isso é muito importante. Viver vai além de nossa compreensão imediata. O ato de viver existe para depois surgir o sentido. Quem quer raciocinar a vida em demasia, deixa de viver. A vida só existe na realidade, e a realidade é o espelho do que sentimos no mais profundo do nosso ser. Talvez, por esse motivo, Jesus, o cuidador de almas, afirmou em Lucas, capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E assim seja. Agora sim, agora podemos discutir o texto aí, se alguém quiser. Eu quero, né? Pode dar uma palavrinha? Vai lá. Olha só, essa instrução, essa orientação vai nos mostrar que quando nós queremos ir para o caminho do bem, nós temos que deixar fazer essa limpeza, passar uma vassoura, vamos dizer assim, aparentemente, né? Uma demonstração, mas passar uma vassoura no lixo todinho contido na alma, para que nós possamos assim ter condição de nos reabilitar para os ensinamentos que vai entrar, que vai chegar. E sendo assim facilita, porque estamos com a consciência, vamos dizer assim, não em dúvida, mas numa expectativa de melhorar. E já que estamos dando espaço para a limpeza total, vai chegando para nós o conhecimento do bom. A nossa porta é estreita. Muitas coisas nos arranham, nos atrapalham, tenta aquela diversidade. Mas à medida que esses conhecimentos vão chegando, vão fazendo também a compreensão, e nós vamos compreender que essas dores de sentimento nada mais são do que aquela trava, né? aquela pimenta que está, vamos dizer, querendo arder, e nós livrando dela. Chega um ponto tal que nós já nos sentimos senhores da nossa própria caminhada, sem ter que pedir favor externo, pedir sim a comunhão, a companhia, os métodos cristãos, para que nós podemos nos reabilitar através desses conhecimentos. O Elê foi um pouco carinhoso, como a dona Maria Modesto ontem fez a leitura ali, e aí eu protelei ali também, porque o problema é o seguinte: nós somos viciados, nós estamos com uma doença de um vício crônico, de se ancorar, de parar, estacionar em uma frequência baixa. A gente gosta daquela situação, mas não dessa felicidade, desse gosto que a gente quer, esse êxtase que a gente vai explicar ali depois. Não, está viciado no pessimismo, na discussão, na turbulência, na imposição de que eu é que dou a ordem aqui.
Eu é que falo a última palavra. Eu que sou o provedor. Eu que sou o provedor. Eu é que isso, a gente está viciado nisso. Porque a sociedade já te impõe para você ser o primeiro. Alguém faz aí vitória de quem tirou em último lugar? Festa de quem tirou em último lugar? Segundo. Então, quer dizer, a gente já é todo modelado nessa competição e não em conexão. Mas a gente tem que saber o que eu quero para a minha vida, não nesse prazo de vida pequena, de uma encarnação, e sim para a minha vida eterna. E como é que eu não consigo sair desse orbe de provas e expiações? Por que eu estou aqui ainda precisando interagir nessa violência? É como você vê um filme dentro de uma favela, dentro de um lixão, ali as pessoas ali interagindo naquele lixão, vivendo, comendo ali naquele lixão. Aquela novela Avenida Brasil mostrou muito o lado do lixo e do luxo ali, né? É a mesma coisa. Tu está vivendo no lixão, mas tu não quer viver ali, mas ali tu vai ter que se limpar. Ali você vai ter que se reformular, se modular. Então a gente tem que entender essa doença que está na gente de trabalhar de forma até inconsciente situações de baixa frequência. Eu entro em casa, como eu dei um exemplo ali, eu entro em casa, não aconteceu uma, duas, nem três, nem quatro, aconteceu milhares de vezes, e eu já sei antecipadamente onde aquilo vai dar, mas eu vou no enredo certinho, para dar a confusão, a discussão e a humilhação do outro. Aquilo ali eu estou gostando, eu estou adorando. E a coisa acontece depois ao contrário, no meu trabalho com o meu patrão. Lá eu não discuto, mas lá eu abraço tudo e fico calado, senão eu perco o emprego. E se eu entrar numa, eu ainda vou sair taxado, ou se eu for violento, posso ir até preso. Mas na minha casa não, ali é eu. No grupo de amigos também não. Ali, nego vai querer me chamar como otário. E aí a gente vai, já criando essa referência de imposição, como disse na primeira leitura aqui. Ainda bem que aqui os médios aqui são educados, porque se fosse uma casa de médios educados, ia entrar uma entidade aqui a rir na hora que o Erli começou a falar, né? Mas a gente tem que entender isso tudo para trabalhar como eu trabalho, como o Erli trabalha, diabético. Ainda mais homem, ainda mais marido. Porra, se eu não me educar, daqui a pouco minha mulher está arrumando homem lá fora. Se eu não me educar, daqui a pouco eu estou cortando meus pés. Se eu não educar, daqui a pouco eu estou cego, eu estou isso, eu estou aquilo. Então ali eu tomo um cuidado muito maior. E a gente tem que ter esse cuidado maior, porque tem que entender, eu sou um viciado em baixas frequências. E deu aqui, o lado terapêutico, o lado para você trabalhar. Então a gente tem que entender que cada minuto, cada situação é um ambiente para a gente trabalhar essa ancoragem nova em frequências altas. E não escolher ancorar, pegar lá tua âncorazinha e jogar, não, eu quero aqui, no lixão. Não, eu quero ancorar lá, no luxo, no bom, no sadio, no limpo, eu quero ali. Então a gente está viciado naquilo ali. E a gente não procura se lapidar a todo momento. Porque a situação se forma quando eu chego. A culpa não é do Valdemir, não é da minha mulher, não é do meu patrão, a culpa é minha. Eu já cheguei vibrando. E aquilo lá me machucou. Por que me machucou? Porque dentro de mim tem uma ferida. A ferida não foi meu patrão, não foi minha mulher, não foi meu amigo. A ferida, de repente, foi um trauma de infância, no qual eu vivi ou eu presenciei. Pode ser um trauma de encarnações passadas, no qual a ferida ainda continuou ali aberta. E eu reencarnei para isso, para curar essa ferida. E aquelas situações, a vida é para isso. Para eu saber
Se eu for contra, eu vou abrir a minha ferida. Agora, se eu trabalhar o lado amável da situação e botar na mão de um Deus o futuro e trabalhar de uma forma digna, ali eu estou trabalhando uma ancoragem de frequência mensal. Ali, até eu posso projetar, se eu fizer isso, ali eu vou me dar mal, ali eu ganho menos, ali eu ali eu não ganho o emprego que eu quero, ali eu não vou ser o engenheiro que eu vou ser lá. Aqui. A gente vai criando, sabe, como colocou aqui. A gente quer idealizar umas coisas em cima do nosso arquivo de benfeitorias e prejuízos, custo-benefício, oferta e procura, lei do comércio, e a gente está sempre comercializando em cima da gente. Pô, eu sou pequenininho, eu nasci careca, sem dente, pelado, hoje eu já estou bem melhor. Então a gente sempre faz essas comparações e colocando que a minha sagacidade me deu tudo que eu tenho, eu vou jogar fora isso. A gente fica contabilizando com pesos puros. Então, essa é a importância da gente entender qual é a minha ferida. E eu quero curar essa ferida? Ou eu quero cada vez mais abrir? Mas justamente, geralmente as pessoas não têm essa compreensão. Não tem esse conhecimento. Ou ele é santo. Ele é santo. Então chuta na primeira pessoa. Não, mas eu não estou referindo a quem está estudando igual a nós. Estou referindo em geral. As pessoas não têm esse conhecimento. Tanto é que as pessoas, quando vão para qualquer atividade religiosa, eles vão, sim, para Deus limpar ele, para Deus curar. Mas ele não sabe que aquilo ali é a responsabilidade dele. É isso que eu quero dizer. Mas aí ele deixa de ser fofoqueiro. Deixa a vida dos outros. Aqui o estudo é para mim. É eu para mim, é você para você. Se eles vão para a igreja, eles se satisfazem lá. Tem muita gente que está na igreja, que eu falo, ele é muito mais amável do que eu. E a mensagem que eu ouço é muito mais codificada, muito mais dedo na ferida do que a mensagem que vai lá. O problema que a gente às vezes fica até, o filme até meio chateado comigo, meio não, muito, envergonhado até, né? Porque a realidade é essa aí. Nós aqui, esse grupo de pessoas que está aqui, cara, a gente está numa situação mais difícil do que aquele que de repente está lá começando o passo a passo dele. Por quê? Porque quando essa mensagem chegar para ele pode digerir isso aí de uma forma muito mais rápida, entendeu? E evoluir muito mais rápido do que nós. Tu vê que a gente está aqui dentro do Centro Espírita há quanto tempo? Cara, tem hora que eu dou dizendo sinceramente, eu quebrei meu saleu desse dia lá para não quebrar na cabeça de Denilson, entendeu? Agora eu, dentro do Centro Espírita, escutando isso aqui todo dia, né? Então, assim, o Luquinha teve um dia que me chamou a atenção, pô, o que é isso? Esse cara, aonde que eu estou chegando? E, pô, quanto tempo que tu está ouvindo essa mensagem, né? Então, quer dizer, é por isso que essa insistência da gente não, sabe, não ter o outro como referência, vamos olhar para mim. Por isso que nós estamos aqui, né? Nós somos os mais devedores, os mais necessitados, somos nós, que estamos aqui na escola, né? Porque se a gente não fosse, nós não estaríamos aqui. E esse expurgo aí que o Valdemir colocou ali, de colocar para fora esse escândalo, é muito legal para nós próprios. Porque esse negócio de ser contra, não, eu não sou assim, se mascarar é pior. Carlos, eu estou aprendendo uma coisa assim, no ano passado, a melhor coisa que tem na tua vida é você fazer uma coisa chamada descontaminação. Descontaminação de alimentos, descontaminar. Não segue seu caminho, tu se descontamina. Aí você vai começar a sentir uma chamada evolução. Por quê? Infelizmente no mundo, hoje a gente tem uma porção de tecnologias, um monte de coisa, mas infelizmente uma coisa que a gente não consegue mudar é a cabeça das pessoas. A gente não consegue mudar a cabeça das pessoas, infelizmente. A gente não consegue mudar a cabeça das pessoas. A cabeça das pessoas não podia fazer a cabeça das pessoas? Não, modificar a cabeça das pessoas em função de um contexto do mundo moderno que está vivendo. Não está se referindo em que ele tem a responsabilidade de mudar, mas está referindo como é que a situação funciona. Seja digno, dê exemplo e pronto. Põe na culpa de Deus. É Deus que tem que resolver aquilo ali. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou roubar, não vou ser desonesto, não vou ser violento. Você não está errado. Pronto. Mas ele também não está, sabe por quê? Ele está fazendo, para ele, está se espelhando numa situação
que está acontecendo, que está vendo. Então, daquilo ali tira partido. E quando chegar do lado de lá, Henrique, quando chegar do lado de lá, quando você, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quando chegar do lado de lá, como é que vai ser essa situação? Vou levar para lá aquilo que eu aprendi aqui. E o outro? O que tu tem a ver com o outro? E eu tenho? Bom, aí o problema nesse caso eu estou com vocês. Agora, desde ontem que os estudos estão girando em torno aí disso. eu acho que vai para um lugar separado para ter uma. claro. Eu acho que vai para um lugar separado para ter O problema todo, sabe qual é? É você estacionar ou cair. Porque você está num trabalho de desenvolver uma nova cultura. Você não é santo, você não é puro, você está ainda no processo e aquilo pode, sabe, te perturbar. Uma vez aqui tinha um rapaz que agora se mudou lá para frente, que muda ali, ele fazia cartaz ali, banner e tal. Fui lá contratar, Sérgio, o nome dele. Fui lá contratar um banner, ele é evangélico. E aí, no que eu estou ali e tal, ele começou a botar começar uns conceitos de visão evangélica. E aí a gente começou a discutir. Cara, o negócio terminou e a gente, um olhou para o outro e parou e ficou mudo, porque dali para frente ia sair briga. E ele perdeu, sabe o quê? Na hora teve um problema lá, eu fui embora. Ele perdeu o cliente. Mas aí o que acontece, Carlos? Você fala que ele é perseguidor do evangelho, perseguidor do evangelho, mas também nessa ótica nova você tem que saber também respeitar o ponto de vista deles, do ponto de vista. Mas aí é que está a discussão, a não é a discussão com o evangelho. Mas aí é que está. Ué, você agora mesmo está dizendo os outros, e isso não entra nesse inferniza. Não, eu estou falando dos outros da tua convivência diária, independente de religião. Está fugindo do tema. O tema foi a nossa querida. Vamos olhar para a nossa querida. Nossa querida. Deixar a querida dos outros para lá. Deixa cada um por Por isso mesmo que você tem que depuração, modificar. Foi certinho na fonte, depurar cada vez mais. Aí você olha aquilo, eu tenho uma ferida. Eu tenho uma ferida a ser tratada. As pessoas vão mudar, que vão modificar você. Essa ferida. Você que vai modificar, as pessoas vão mudar. Então o que você pode? Você pega o coisa, o lixo, vai para lá e você vai pro caminho lá, deixa para lá. Tu pode até mudar o outro pelo teu exemplo. Ontem eu estava falando. Mas aí eu vou. Ontem eu estava lá no evento, eu falei. Como é que cura essa ferida? Sabe como é que cura a ferida? Em todo relacionamento, botando amor. É só isso. É botando amor. Não é falar, pô, ele vai para o inferno, eu vou para o céu, eu vou querer também levar ele para o céu. Não, é entender. Deus é perfeito. Ninguém morre, ninguém toma prejuízo. Todo mundo aprende um pouco mais. E aí vai colocando amor em cada situação, em cada relacionamento. Então, vamos lá no próximo livro, Leão 4:39, Livro dos Espíritos. Vamos lá na leitura do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8º, da emancipação da alma, a questão é número 439. Êxtase. A pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Que diferença? Repetindo, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Vai responder que essa é direta. Então vamos à resposta. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é a mais independente. Então, esse estático aí não é de parado, é de admirado, é de estar ali, sabe, à frente. Então, ele é mais depurado. Mas por quê? Pelo que a gente leu aqui só. Não tem macumba, não tem feitiço, é isso. Disciplina é se reorganizar, se atualizar do que você tem e aí começar o trabalho. Aquilo é o trabalho do monge, massificando o ato para virar um hábito, massificando o hábito para virar caráter. É isso. Então a gente tem que trabalhar isso nessas condições que a gente acabou de estudar do primeiro e do segundo livro e agora ali, ó, fechando o pacote. É isso.
Aí a gente vai ter esse desprendimento mais rápido, mais apurado, mais depurado, em cima de regiões ancoradas em frequências mais elevadas. Então a coisa não tem outro ritual, outra macumba, não. É o Milanês, Milanês agora. Esclarecendo aí a questão 439 do Livro dos Espíritos. O Milanês, ele vai dar essa visão, mas um pouquinho em cima do religioso. Aqui, que a gente está falando aqui, é 100% psicológico. Só que é uma psicologia da alma, mas mente sã, corpo sã. Já dizia lá os gregos antigos. Aí eu vou sugerir de novo, fazer toda a leitura, depois a gente comentar. Ele fica mais prático para a gente. Então, vamos a ela. Então, capítulo 31, alusivo à questão 459 do Livro dos Espíritos, êxtase e sonambulismo. O êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O espírito, nesse transe, é mais independente, por isso vê com mais segurança e ouve com mais perfeição as coisas de Deus. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. O espírito do estático, com tal exercício, assume de certa forma perfeito controle das faculdades e passa a viver os dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade que nos cabe estudar. Jesus Cristo era hábil neste transe. No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros, porque ele completa a consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, excedendo seus dons quando e quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. A doutrina espírita é capaz de elevar a todos os seus profitentes os recursos para o despertamento de todos os talentos que Deus depositou em nossa intimidade. Mas o trabalho é nosso. Primeiro, entramos na teoria para depois surgir a prática, porque somente vivenciando a verdade ela coloca-nos-á livres da ignorância. O êxtase é um sonambulismo mais apurado, diz o Livro dos Espíritos. E essa purificação vai se fazendo na pauta do tempo, quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa libertação espiritual. Um edifício é feito de materiais usados em etapas. Depois forma-se o todo. Assim é tudo, sendo a mesma lei para formarmos o edifício de nossa vida. Não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição e, pelo esforço na arte de melhorar, acabamos formando nosso edifício moral. É bom saibamos de todas as ciências, no entanto, cumpre-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos os que vivem por Deus e em Deus. Os santos aprimoram suas faculdades. A história testemunha. Não foi ganhando-as de alguém que eles as conquistaram. Foram, na realidade, passo a passo, subindo os caminhos dos calvários, sofrendo todas as agruras do tempo, todas as injustiças dos problemas, todas as injúrias, para ascenderem livre das trevas do mundo, onde a ignorância domina.
A humanidade está abeirando a maturidade espiritual. Então, aqui, a humanidade está abeirando a maturidade espiritual. Compete a todos observarem o chamado, a escolha da própria natureza e acompanhar Jesus onde ele achar mais conveniente. Dar as mãos ao Senhor nas lutas que poderão surgir por fora e por dentro, para que nasça nos corações o Cristo interno, força capaz de nos levar à felicidade. Ele finaliza assim: se queremos esforçar, se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades de sonambulismo, de êxtase e outras mais que poderão surgir em nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Aí adquiriremos a certeza absoluta da paz interna e das leis universais que nos garantam a tranquilidade imperturbável no coração. Que assim seja. Sim, a gente não pede para fazer essa leitura direta, né, para deixar de falar, não, vocês podem comentar. Então, agora a gente já está inteirado, porque a gente pode ver os prós e os contras, ver se é tem que agora pode dar a pala, né? Agora pode. Vai, Lei, que você pode falar, Juninho. Eu apreciei nessa missão que o extra, ele é um tipo de sonambulismo beneficente. Beneficente porque ele é uma coisa assim ligada às forças, né, ao planetário superior. E ele não vem trazer danos à matéria. Já o sonambulismo comum, se o espírito não estiver em alerta, ele pode trazer qualquer danos físicos ou mesmo espiritual à pessoa, aquele que está ligado, né? Eu estive lendo, mais ou menos isso. Tem uma página do Consolador onde ele fala que essa questão do sonambulismo, você vai estar em contato com outras entidades, então você tem que ter aquela recomendação, né, antes do sono, da gente, sabe, fazer aquele preparatório todo que a gente sabe que tem que fazer, que é para não ter um contato, porque de repente você vai ter contato com espíritos iguais ou até inferiores a você. E você pode puxar alguma coisa daquilo ali, né, como um exemplo, e tentar praticar aqui. Pegando aí o gancho que ele falou ali, né, do sonambulismo. E é o seguinte, essa preparação para dormir é porque a gente é descontrolado. Porque o nosso dia a dia é turbulento. Aquilo é só uma prática para você sair, sabe, de uma tensão, um equilíbrio. Questão da faixa vibratória. Faixa vibratória. Não é que aquilo ali é a salvação. Não, é porque você vive conturbado, perturbado. É entender isso. E a gente tem que ter cuidado que esse êxtase, isso tudo, a gente vai trabalhar o plano espiritual, mas os mundos muito mais depurados, como diz no livro dos Espíritos, há regiões que o espírito encarnado na Terra não tem como ir lá. Não tem como. Porque a nossa essência ainda aqui é muito ainda imperfeita. Então a gente só vai a limitados ambientes elevados. E essa depuração, o êxtase, isso aí a gente não tem que ter, sabe, essa fissuração. Não, é desenvolvimento. Amanhã você é um pouquinho melhor do que eu sou hoje. É trabalhar as ferramentas, como disse a leitura, trabalhar as ferramentas que o universo está te passando ali agora. Estudar para saber explicar muito bem, pegar aquela ferramenta e trabalhar em benefício seu e não do outro. O outro, de repente, aquela ferramenta vai perturbar ele, vai atrasar ele, porque toda aquela comidinha que você não gosta mais é legal, é positivo para aquele lá.
que ainda está precisando de uma porção de alicerce que hoje você não precisa. Uma situações, cara, que eu fico imaginando, por exemplo, a questão do que São Francisco estiver assim, né, que a gente lê aí sobre a mudança de atitude, né, que fez a vida dele mudar. Rapaz, eu fico imaginando que a ferida dele, no momento, né, era da usura. Creio eu, que a gente vê por um lado assim meio, né, um santo e tal, ele foi capaz de fazer aquilo. Eu imagino a luta dele, porque para tu sair da opulência e tu vir para uma vida, entendeu, mais regrada, é muito complicado. É como o caso que vocês falam da adaptação ao diabetes. Eu me imagino sabe onde eu, de repente, tendo que mudar todo um hábito de 60 e poucos anos, e é necessário, você precisa fazer, que aquilo ali é o remédio, não tem outro remédio, né? E do ponto de vista espiritual, porque a gente veio, Carlos, aqui eu, seu Fernando, eu sempre falo isso, né? A gente aqui mais idoso, a gente veio, como é que era a religião para a gente? Era ir na igreja, né? Quando ia, assistia uma missa e tal, né? Poucos tinham, igual ele teve a felicidade de ser do centro, mas a maioria da gente já foi depois de muito velho, veio conhecer o espiritismo. E lá, como é que era a jogada? Para os homens, né? A gente saía dentro da igreja, ia lá no boteco tomar nossa cerveja, daí já saía uma discussão, e daí tu já chegava em casa já alto, se a comida atrasasse 2 minutos, já estava quebrando tudo, e aquilo ali era natural, a gente via com uma naturalidade, né? Que ninguém criticava, né? Pô, não, o fulano fez certo, os homens, né? E as mulheres naquela opressão, que não podia reclamar, nem podia falar de nada. Então eu acho que nós já tivemos uma evolução muito grande, seu Fernando. Isso aí deve ser o espiritismo? Não, eu acho que deve muito a igreja evangélica, porque, pô, cara, que a maioria hoje, né, que era esse cara atrasadão de hoje, está dentro da igreja evangélica. Ele precisa daquilo ali naquele momento. Talvez na igreja católica ele ia continuar no marasmo. Dentro do espiritismo, ele não ia acompanhar esse raciocínio. Então a função da igreja evangélica, cara, é muito importante. Quando o burro é muito feroz, acho que só lá mesmo consegue domar. Olha o diabo, a rédea é o diabo, olha o diabo. Aí o cara, opa, Mas não é muito fácil não, né? Era no Nada A fácil. luta é muito grande. Não é A mole luta é não. muito grande. Não. Às vezes a gente pensa que é um jeitinho, mas quem convive naquele momento dentro daquilo, vê a dificuldade, como é que se diz, a dificuldade que torna-se, né? Uns tempos desse aí, uns 2 meses, um mês e pouco atrás, foi o Wagner, assim mesmo nessas coisas dele, ele fez amizade com um pastor, aqui da rua, aqui, não esqueci o nome dele, pastor. E esse pastor, ele foi lá em casa, mas o pastor quer conhecer meu pai, quer conhecer a minha família. Tudo bem. Aí ele foi lá, conversou lá, sentadinho, conversou lá algumas coisas. De repente, aí ele falou assim, eu prometo que eu vou botar o Wagner na igreja, onde eu dirijo, ele vai para minha igreja. É um direito dele, né? Eu estou ali na cozinha, não fui ele fora, não. Estou prestando atenção no assunto dele. E ele ficou naquele, de repentemente, coisa de segundos, ele começou a falar em outra língua, em outra linguagem que eu já não entendi. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. E está ele ali falando, de repente ele virou e falou, até que eu cheguei em mim. Só que o mais ele prosseguiu com o que ele tinha que falar, ninguém mais entendeu. O Raul não tem certeza, né? Não fiz pergunta nenhuma. Porque o assunto foi lá com ele, eu lá na cozinha. A minha filha bem perto ali onde ele estava, ali do lado de fora, né, na área, ele sabe mais ou menos como é que era. E eu fiquei ouvindo, falei, ele falou, eu prometo que o Wagner ainda vai para a igreja. Eu falei, que Deus te ouça. É uma boa? É. Mas eu falo, eu também como mãe, da minha caminhada, né, no meu entendimento da doutrina, que graças a Deus é aqui que me acolhe, que eu venho pedir meu socorro a Deus, que aqui, às vezes a gente sente, e é o nosso dever, de sentir muito mais leve, com muito mais facilidade, para os nossos interesses, assim, na nossa necessidade,
Não em bens materiais, que eu estou referindo. Nas nossas necessidades, da nossa defesa, dessas coisas que a gente passa, que cada um passa de um jeito, né? Eu passo do meu jeito, o Carlos passa dele, o Valdemir, cada um de nós, né, seu Elcio? A gente passa as nossas necessidades e a gente quer buscar, não é um milagre, não. Ninguém vem em busca, a gente quer buscar o nosso conforto, a nossa paciência para aquela hora a gente é preparado para não ter um conflito, porque a gente está aprendendo dessa forma. Nós estamos nos reeducando, tentando melhorar, né? Que aqui dentro é muito fácil, mas desse portãozinho lá, daquele portão para lá, as coisas já, às vezes, não pisa no carro da gente, passa pela gente no comprimento, fulano, passou, não é fulano da igreja, gente, está dentro da igreja. E nem um bom dia, nem um boa tarde, não é assim? Que nós falta muita coisa para a gente caminhar. Eu, às vezes, eu já tive uns tempos, de vez em quando eu falo aqui com o Valdemir, né, eu falava, eu acho, mas sempre eu acho, né? Graças a Deus que eu acho, né, na certeza. Eu acho que eu vou dar uma parada. Valdemir, eu caminho, e as coisas estão custando para melhorar. Fico assim, não é? Cadê a minha fé? Aí eu penso, não posso, cadê a minha fé? Cadê a minha firmeza nessa doutrina que eu caminho há tantos anos, né? Meia burrinha, eu digo que eu nunca chego. Termino o ano, gente, a cartilha eu ainda estou no primeiro, repito o ano de novo. Que é difícil, cada um é cada um. Eu admiro muito os nossos irmãos, nosso irmão Valdemir, o seu Enei, cada um de nós, né? Aqui, o Carlos, eu agradeço muito a Deus por esse dom de ter muito mais facilidade de ler, de ter capricho. Por quê? Cada um de nós está no nosso grau de evolução, da paciência da gente, da tolerância, e a gente está lutando para isso. Né? Alguma coisa a gente já conseguimos, com certeza, nos modificar. Às vezes aqui, quando as coisas estão muito ruins, vem, parte para trás, vamos encher a boca d'água, vamos captar, não precisa ser água, vamos captar para dentro da gente como se fosse uma águazinha. Se abrir a boca, vai botar água, vai molhar a gente, então calar. É melhor a gente calar. É difícil, é muito difícil. Mas a gente tem que fazer com força, esforço. Eu ainda tenho meu problema, que eu me aborreço muito lá com o filho, com as consequências dele, peço muito a Deus que me dê força e para todos, né? O pai está lá bem fraco, bem enfraquecido. Mas eu ainda tenho, gente, vocês vão dizer, mas por que a senhora quer ser assim? Eu escuto muito isso lá em casa, cara. Não sei se eu estou certa, que tem lá o meu vizinho, eu falo isso aqui, que é um rapaz jovem ainda, mas é muito largado, muito viciado na bebida, e ele não deixa de dormir. Eu quero dormir, não consigo, porque o desespero não é ali no meu quintal, é lá na rua. Eu consigo, gente, captar os problemas dele, o desespero que ele está passando lá na esquina. Tá todo mundo, às vezes eu falo, meu Deus, já começou. Raul se assusta, deixa o Dudu para lá, esquece o Dudu. Mas aqui, sem querer, eu falo. Não é para me falar, para eu pensar, mas eu falo. E eu estou sempre em minhas orações, estou pensando no meu agradecimento a Deus, na hora de eu dormir, na hora de eu levantar. Vindo lembrar lá da casa dele, o porquê isso, gente? Esse rapaz, ele é primo lá do meu marido, não é nem primo de sangue, mas é uma. De repente eu sou mais a ele, mais do que mesmo meu filho. Olha só, é verdade, gente. É um desabafo que eu estou fazendo. De repente eu estou mais preocupada com ele do que com o meu próprio filho. Olha só. Não é, Carlos? Mais tarde deu a resposta. É um caso muito sério. É muito sério. Hoje a mãe dele está, coitada, lá desesperada ali na rua. Muito tempo que eu nem vi. Está o filho doente e a mãe doente, sabe? Os dois problemas seríssimos. Os dois falhando no ano sábado. Vou falar isso também. Deixa eu falar, tá assim, por que é?
não, cara, não é farinha do mesmo saco, não. Isso aí eu acho que é assim uma coisa muito Fazer séria. no saco é estilo de vida, Sim, estilo de interpretar as situações e executar. Espírito de vivenciar a mesma situação, né? Isso. Eles têm que passar por isso. Até para ter amadurecimento. Bem, gente. É. Dona Giselda, obrigado. Obrigado pelo seu desabafo aí, que é muito bom pra gente Eu ouvir esse tenho lado. que falar às vezes, aproveitar a nossa oportunidade, eu digo que aqui é o nosso confessionário. Vocês concordam? Porque eu digo isso, eu digo, meu confessionário, eu vou lá para lá. Eu tenho, na igreja, né, tem aquela casinha, não sei se ainda tem, né, no meu tempo que eu frequentava, assim, com a cara tampada, a gente não viu padre com aquele negocinho, né, Rodrigo? Não sei se cara, né? Hoje em dia é um sofá olhando para a câmera. De cara a cara, então é isso. E graças a Deus, o nosso funcionário é conosco mesmo, os nossos corações saem daqui, na nossa cabecinha, com certeza ficou muita coisa gravada, e a gente temos que praticar. Né? Se a gente não praticar, não aceitar um pouquinho, precisa tudo. Então, de nada está adiantando a nossa caminhada. Vamos modificar e começa de dentro da casa da gente, né? Porque através desse aprendizado que a gente leva dentro da gente. Não é, senhor? É isso aí. Então nós estamos finalizando aí a nossa reunião e cada um tem a sua maneira de se dirigir a Deus aí, né, nas suas preces. É o convite deles, a Carlos, o seu Fernando, eu. Vamos nesse momento aí silenciar a nossa parte física, né? E o nosso interior também, o nosso coração, e deixar que o nosso pensamento viaje aí pelo espaço, que chegue até Deus, essa mensagem de agradecimento, né, que a gente está fazendo, pela oportunidade que a gente tem aqui de momento da nossa comunhão, nesse encontro, nessa busca de um pouco mais de conhecimento para tentar curar essa ferida que cada um da gente carrega dentro de nós, e cada um sabe qual é a sua necessidade maior, né? E temos a certeza de que Deus não deixa de faltar a gente em nenhum momento. Aquilo que nós precisamos está ao nosso alcance, desde que a gente se permita, né, buscar e principalmente colocar em prática. Foi-se falado aqui do exemplo, aí nessa hora precisamos sim do incentivo dos bons espíritos para que a gente possa, dos santos, dos anjos, né, para que a gente possa dar o bom exemplo na hora precisa, porque o maior beneficiado seremos nós. E que essa paz se espalhe mundo afora. Chegue lá até o Dudu, a mãe dele, que chegue até o nosso irmão lá no Hospital Raimundo e tantos outros. E nesse clima de agradecimento, de paz, que possamos encerrar essa parte da reunião e partir para o nosso café. Onde haja uma alma nesse momento, uma intuição, permita a Deus que lá se faça ao lado um amigo, né? Sendo a mão de Jesus, o olhar, sendo as palavras de Cristo para essa criatura. Muito obrigado a todos, os enganados e desenganados, encerramos então a primeira parte da reunião. E vamos. Onde além do meu próprio umbigo, onde o meu próximo Senhor, quem será? Onde o amai-vos qual vos amei, se não passei de exclusivismo do lar? Onde irmãs e irmãos em Deus, família universal, onde amor para além dos meus, onde elevação real, onde a consciência em paz no Barrabás que a vida livrou da cruz, onde o arrependido vivaz que a chance a mais não encaminhou para Jesus, que não veio para os sãos, veio para os párias, pros doentes como eu, almas refratárias. Onde no entorno de mim, neste ingrato filho de Deus, onde nesta desgarrada ovelha o filho pródigo, onde neste usurpador que ao colher as bênçãos da vida não retribuiu o ceitil das dádivas recebidas, onde afinal Jesus no
gozador sem luz, que degradou, só aviltou mais uma vida, onde uma dádiva, somente lágrimas, onde o Senhor em mim, no instante da partida, onde nessa escuridão, lanterna da alma, onde no meu coração, oração e calma, onde a luz da reparação, sem a necessária reencarnação, de onde a experiência virá, sem essa redentora medicação, causa e efeito, reajustamento, recomeçar novo fim, tudo tem seu tempo, onde no entorno de mim, neste ingrato filho de Deus, onde nesta desgarrada ovelha o filho pródigo, onde neste usurpador, que ao colher as bênçãos da vida, não retribuiu o ceitil das dádivas recebidas, onde afinal Jesus, no gozador sem luz, que degradou, só aviltou mais uma vida, onde uma dádiva, somente lágrimas, onde o Senhor em mim, no instante da partida, onde nessa escuridão, lanterna da alma, onde no meu coração, oração e calma,